Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para a nossa aula de português número 112 e a gente vai iniciar o estudo de novas atividades no livro de português, livro 8, tá bom? Então, livro na mão, livro 8 na mão, lápis e borracha e vamos lá, que lá no slide eu te conto tudo. Bom, aula 112, essas atividades, novas atividades, né, que a gente está iniciando agora, são as atividades 144, 145, 146 e 147, vão da página 28 a 39, dividida em algumas videoaulas, porque não dá tudo para dar tudo de uma vez. E o tema são narrativas. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra ou palavras parecidas, né? Quando a gente fala de narrador, né? Alguém que conta, alguém que narra algumas histórias, é um narrador. Narra jogo, que a gente já falou também, né? Que o narrador também pode narrar, além de histórias, pode narrar, pode contar situações. E a gente vai falar de narrativas, que são histórias, né? Simples assim. São histórias contadas. Narrativas são histórias que alguém conta, igual a que a gente viu na última videoaula da história do véu encantado. É uma narrativa, é alguma coisa, alguma história que alguém contou, né? O pescador contou e isso foi sendo passado de geração para geração. As narrativas podem ser fábulas, podem ser os contos de fada, contos infantis diversos, né? Toda história é uma narrativa. Nós mesmos temos as nossas narrativas, as nossas histórias. E a gente começa a fazer isso ainda quando é bem pequenininho, no período da escola. E a gente chega em casa contando o que aconteceu, a mãe pergunta como foi a aula hoje, o que aconteceu de diferente. E já desde pequenininho você é incentivado a contar narrativas, a narrar fatos, a narrar situações. E a gente vai ler agora uma narrativa, uma história também contada por uma criança, ocorrida na sua escola. Na verdade, são várias narrativas, são várias histórias. Ok? Vamos lá? Página 28, agora a gente vai para 29. Depois vocês leiam com calma o texto da página 28, o texto introdutório, para vocês entenderem melhor. Não deixem de ler, tá bom? Vamos lá. O texto diz assim: meus amados mamãe e papai. A gente já sabe que está sendo escrito essa narrativa aí para mamãe e para o papai. Nesta última semana, as coisas na escola não foram muito boas. Hoje, peraí que tá aqui na frente. Hoje é sexta. Então decidi contar tudo de uma vez só para vocês. Não tive coragem de fazer isso ao longo da semana, porque achei que vocês ficariam muito chateados e fiquei com muito medo disso. Na segunda-feira, logo na entrada, sem querer, dei uma pisada feia no pé da inspetora e ela ficou bem brava comigo. Também porque eu estava chegando atrasada depois de passar escondido na padaria e comprar uns doces. Pus na conta de vocês. Aí, entrando na sala, descobri que tinha esquecido em casa o livro de matemática e que não tinha feito a lição, marcada já desde a semana anterior. Na terça-feira, não foi melhor. Na aula de história, fiquei muito apertada para ir ao banheiro. Não deu tempo de pedir licença e sair correndo. Logo depois do intervalo, a professora ficou um pouco brava, porque sempre precisa pedir autorização. Mas juro que foi porque o suco de laranja da cantina da escola estava muito gostoso e geladinho naquele dia. Então, tomei 3. Deixei isso na conta de vocês na cantina também. Mas não era caro. Quarta-feira,
cheguei animada, torcendo demais para que tudo melhorasse, porque já era bem o meio da semana e tinha uma chance de a segunda parte dela melhorar. Porém, não foi bem assim. Precisava muito falar com a Rafa, uma coisa importantíssima, e era bem no meio da prova de ciências. Escrevi um bilhetinho e tentei ser muito discreta ao enviar a bolinha de papel que fiz com ele pelo ar. O problema é que eu estava sentada na penúltima carteira da fila da porta e a Rafa na segunda da fila do canto. Por isso a Pro deve ter ficado tão brava. Em todas as aulas, a gente joga bilhetinhos de papel. Já era quinta-feira e eu só tinha 2 dias para ter sorte na escola. Tinha prova de inglês e eu não tinha estudado, porque fiquei enrolando e andando de patins com os meninos a tarde toda. Caíram justamente as questões que eu não sabia resolver. Também porque não prestei atenção na aula quando o professor estava explicando. É que eu, a Ju e a Clara ficamos jogando stop. Eu sempre jogo stop com minhas amigas, em todas as aulas. Nossa! Quanto a hoje, quase nada deu errado, a não ser que a prova de geografia foi devolvida na segunda e eu tirei só 5,0. Com amor, Manuela. PS. Nada do que escrevi é verdade. Eu só tirei 5,0 em geografia. Mas depois de ler tudo o que escrevi aí em cima, tenho certeza de que isso não é mais um problema tão grande, certo? Nossa, ufa, hein? Ufa! Gente, você se assustou com tanta coisa que essa menina disse que estava fazendo? Graças a Deus, era tudo uma brincadeira, era tudo uma invenção, uma mentirinha, né? Para que eles percebessem que o 5,0, para que a nota não fosse tão espantosa, né? Eles já se espantaram antes, aí agora vão ficar aliviados. Ah, ainda bem que foi só a nota, né? Espertinha essa Manuela, hein? O que você acha? Como você contaria? Será que você também inventaria um monte de coisas assim? A gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente pode assustar, né, alguém contando essas mentirinhas aí, essas brincadeiras, tem que ter muito cuidado para não causar aí a pessoa ficar muito nervosa. Então vamos lá. Uma narrativa, página 30, uma narrativa bastante conhecida é As Aventuras de Pinóquio. Pinóquio é um personagem de ficção, um boneco de madeira que a cada vez que contava uma mentira, fazia seu nariz crescer. Dessa forma, ele passava por diversas situações difíceis, magoando muitas vezes seu criador, seu pai Gepeto. No dia a dia, precisamos ter cuidado para não contar histórias que sejam mentiras. A gente viu no texto que a Manuela ela escreveu uma carta. Aquele texto foi escrito em forma de carta, né? E ela contou diversas mentiras. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque as mentiras podem magoar, podem causar problemas maiores na vida das pessoas. Não é bom contar histórias que sejam mentiras, a não ser que você vai escrever um livro de ficção. É lógico que você vai... que é permitido. Quer mentir? Quer inventar umas coisas? Escreve uma história de ficção. Melhor do que ficar mentindo, aí as pessoas não acreditam mais na gente quando a gente fica contando um monte de mentiras. Certo? Agora, para criar uma história, né, uma história de ficção, né, que permitida, você pode usar a imaginação, a criatividade que você quiser, assim como fez a Manuela, ao criar aquela história toda. Ela imaginou bastante coisa que deixaria realmente a mãe e o pai dela assustados. Então, vamos agora para a página 31. Então, o que é uma narrativa? Narrativa é uma narração, uma história, um texto que conta uma sequência de fatos, que podem ser reais ou imaginários. Podemos contar sobre alguma coisa que aconteceu de várias formas ou linguagens disponíveis, por exemplo, por meio de contos, história em quadrinhos, notícias de jornal, ou seja,
O texto narrativo pode contar alguma história ou fato que sirva como aprendizado, entretenimento ou informação. Depois vocês leem a página 30, como eu já falei lá no início, tá? Todo aquele texto da página 30, tá? Para entender melhor. Vamos fazer os exercícios agora sobre o texto da Manuela? Exercícios de aplicação, página 31. Em que trecho da carta de Manuela fica evidente para quem ela escreve? Logo no início, né? Ela fala o quê? Meus amados mamãe e papai. Então, logo no início da carta, ela bota meus amados, para quem ela está direcionando essa carta. Ok? Escrevam aí. Pode ser com as palavras de vocês, tá? Pode botar no início, quando ela fala, e entre aspas, quando ela afirma, escreve, né? Enfim. Entre aspas, meus amados mamãe e papai. 2. Em várias passagens da carta, Manuela escreve as palavras usando apenas letras maiúsculas. Se perceberam? Quando ela bota muito, que ela ficou muito... Cadê? Não foram muito boas, ela bota um muito grande. Quando ela pisou sem querer, ela diz que pisou, ela bota um sem querer também muito grande. Quando ela diz que ficou muito apertado, quando ela diz que não era caro, ela escreve com letras garrafais, letras grandes. Qual o objetivo dela com isso? Deixar o texto mais equilibrado, pois a quantidade de letras minúsculas e maiúsculas é a mesma. Mostrar que estava gritando enquanto escrevia tais palavras. Despertar a atenção dos pais caso eles se distraiam durante a leitura da carta. Dar destaque às ideias transmitidas por tais palavras ou sugerir aos pais que está muito brava com eles e que, por isso, fugiu de casa. Qual é a resposta? Dar destaque. Ela quis destacar que ela pisou no pé da, né, uma historinha que ela contou, da inspetora, mas foi sem querer. Ela disse que saiu correndo para ir ao banheiro sem avisar, sem pedir permissão, mas ela quis dar ênfase lá, dar destaque que ela estava muito apertada. Ela quis dizer que ela botou na conta deles o suco, mas que não era muito, não era tão caro, né? Então ela quis destacar aquelas partes ali. 3. Qual era o objetivo de Manuela ao escrever essa carta? Qual o objetivo? Na verdade, ela queria informar o que para os pais? Ela queria dizer, falar sobre a nota dela, não é verdade? Ela queria primeiro deixar eles, vou escrever uma carta para deixar eles espantados, e aí lá no final eu falo a minha nota que eles não vão ficar tão bravos com a minha nota. Ó, ela queria deixar seus pais bem espantados com tudo que ela relatou e que era mentira, a ponto de não ficarem muito bravos com a nota baixa da prova de geografia, né? Será que surtiu efeito? Será que isso é uma boa ideia? Na página 32, a gente tem 3 perguntinhas de respostas pessoais que vocês vão fazer pós-videoaula. Diz assim: de tudo que Manuela relatou em sua carta, o que provavelmente deixou seus pais mais assustados? Por quê? Resposta pessoal. O que você acha que deixou os pais da Manuela mais assustados? Provavelmente aquilo que você acha que deixaria seus pais mais assustados, não sei, né? E por quê? Você vai escrever o que você pensa, né? A sua opinião e por quê. Número 5, você acredita que a solução encontrada por Manuela foi a mais adequada? Por quê? Você acha que o que ela fez, escrever a carta com tantos acontecimentos ruins, né, da parte dela, para assustar os pais, para que a nota não fosse tão espantosa? Será que isso é correto? Será que foi uma boa solução? E vai dizer por quê, tá bom? Sempre explicando a sua resposta. E número 6, escreva um pequeno texto contando como geralmente é o seu dia na escola. Então, número 6 tem algumas linhas a mais e você vai escrever aí contando como é o seu dia, como era, né, o seu dia na escola, antes dessa quarentena, tá? É bom que você relembre um pouquinho do que você passava, do que a gente passava lá na escola. Situações engraçadas, situações que deixam saudades, né? Eu morro de saudade. Bom, essa é a atividade pós-videoaula. Exercícios de aplicação, a página 32, que são as 3 questões de respostas
pessoais, ok? Um beijo. Na próxima videoaula a gente continua essas atividades, tá bom? Tchau, tchau.